Amém? Boa noite, irmãos, a paz seja convosco, amém? A gente já sabe, a palavra de Deus diz que quando o Senhor fala com o seu povo, quando Ele derrama do seu Espírito sobre toda a carne, nós temos visões, nós temos sonhos, Ele pode falar com profecias. E essa noite, eu acordei de madrugada para dar TT para nenê, e eu não conseguia dormir. E eu dobrei o meu joelho ali e falei assim: Senhor, fala comigo, eis-me aqui, fala que a tua serva ouve. E me custou ainda um tempo, e eu dormi, e eu tive um breve sonho. Nesse sonho Deus mostrava um casal, e a mulher foi até o marido que estava no quarto, e era noite, e ela parou num corredor com a luz acesa na porta do quarto. O marido estava lá no cantinho do quarto, mexendo no celular, olhando algumas coisas na internet, agachado, escondidinho, como quem estava vendo algo que ninguém poderia ver. E ali da porta, o quarto estava escuro, ali da porta onde aquela mulher estava, ela disse assim: vamos, nós temos que correr para o monte. E o marido nem respondeu, o marido não deu bola, o marido não fez que não ouviu, e continuou ali entretido com aquele aparelho, fazendo o que ele estava fazendo. E nisso a mulher, a esposa, sai, pega o carro e começa a subir. E sobe. E quando chega no meio do caminho, começa a alvorecer uma luz. Eu não consigo descrever tamanha intensidade, eu não consigo descrever com algo físico com o que se parecia aquela luz. E aquela luz, ela foi aumentando e ela foi chegando mais perto, e a mulher naquele carro começou a falar em línguas estranhas, até que toda a rua, todo monte, todo o carro, tudo que tinha ao redor foi envolvido por aquela luz. E aí eu acordei. Era algo que nem que eu quisesse. Essa luz que a gente consegue ver, que a gente tem, ela é trevas perto daquele resplendor. E eu me perguntei, eu falei: Senhor, o que o Senhor quer falar? O que o Senhor quer mostrar? E Deus ministrava no meu coração, e Ele falava: quantas vezes nós trocamos a glória de Deus por práticas, por condutas que nos mantêm em trevas. Quantas vezes nós transformamos o nosso quarto, que era para ser um lugar de oração, numa trevas, num lugar onde não tem a luz do Senhor. Quanto tempo nós nos dedicamos às demais coisas, ao invés de nos dedicarmos às coisas do Senhor? Quanto tempo nós desperdiçamos com as coisas desse mundo, ao invés de subirmos aos montes, buscarmos madeira para edificarmos uma casa para a glória do Senhor? E quando eu falo de edificar casa, eu não falo somente do nosso lar, mas principalmente da nossa vida. Porque nós somos templos do Espírito Santo de Deus. E como está a nossa casa? Ela está com a lâmpada acesa, com o Espírito de Deus habitando dentro dela, preenchendo ela? Ou ela está com a lâmpada apagada, cheia das demais coisas, cheias das coisas do mundo, ao invés de estar cheia das coisas do Senhor? Por isso que o profeta Jeremias disse lá no capítulo 8, versículo 5, o Senhor faz uma pergunta: por que, pois, se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia tão contínua? Persiste no engano, não quer voltar. Irmãos, quando nós olhamos para a palavra apostasia, o que apostasia significa? E o Senhor Jesus disse que antes que o filho do maligno, da perdição, o anticristo se levantasse, a apostasia seria introduzida no nosso meio. A apostasia seria algo frequente, seria algo marcante e constante no nosso meio.
Apostasia, por definição, ela é o ato de renunciar, é o abandono da fé. E hoje, quando nós olhamos para o tempo que nós vivemos tempo de apostasia. E muitas das vezes nós estamos nessa apostasia. Porque quantas vezes nós renunciamos a Cristo ao invés de renunciar ao mundo? Quantas vezes nós abandonamos a nossa fé no nosso Senhor e Salvador ao invés de abandonar as coisas desse mundo? Hoje, nos dias de hoje, o que nos atrai é um evangelho materialista, é um evangelho que prega prosperidade, é um evangelho que prega vida terrena, que prega bens materiais, coisas que a traça e a ferrugem corrói, coisas que são passageiras, coisas que são vaidades. E quando Deus vem com o seu verdadeiro evangelho, que vem para nos confrontar, para gerar em nós conversão, nós torcemos o nosso nariz, nós fazemos cara feia. Mas aí eu digo para cada um de nós, esse evangelho que nós gostamos de ouvir não salva. Esse evangelho que nós buscamos nas igrejas não converte. Esse evangelho que nós gostamos de ouvir não nos dá a vida eterna. Por isso que o Senhor disse lá em Ezequiel capítulo 18, do versículo 30 ao 32: portanto, eu vos julgarei, cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. E o nosso profeta acabou de anunciar que quando Deus levantou Ezequiel, mandou Ezequiel falar com qualquer povo, mandou Ezequiel falar com qualquer pessoa. Não, Deus mandou Ezequiel falar para a casa de Israel. Então ouça o que diz o Senhor Deus, casa de Israel. O Senhor diz: tornai-vos e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós, ou seja, deixai todas as vossas transgressões com que transgredistes, e fazei-vos um novo coração e um espírito novo. Aí ele nos faz uma pergunta: pois por que razão morreríeis, ó casa de Israel? Por que prefere a morte do que a vida? Por que prefere o pecado do que a santidade? Aí o Senhor diz: porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor. Convertei-vos, pois, e vivei. Irmãos, não tem mais tempo da gente brincar de ser cristão. Não é mais tempo da gente viver uma vida desordenada. Deus tem requerido de um tempo para cá, levantado seus profetas em profecia, usado seus vasos em palavras, requerendo do seu povo uma separação, requerendo do seu povo um verdadeiro arrependimento, requerendo do seu povo conversão. Deus tem requerido do seu povo santificação. E o que nós temos feito? Como nós temos nos tornado a Deus? Como uma videira excelente da qual Ele nos plantou? Ou como uma videira degenerada e estranha que não é a imagem e a semelhança do Senhor? Por isso, o apóstolo Paulo disse no livro de Romanos, versículo 1 e versículo 2: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício que? Vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. E aí ele continua dizendo: e não sede conformados com este mundo,
mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, presta atenção numa coisa. O que significa a palavrinha conformar? Quando a gente lê esse versículo, a gente entende que a gente não deve aceitar as condições que o mundo coloca, que a gente não deve aceitar as práticas que o mundo tem, mas conformar vai muito além do sentido de conformidade, de aceitação. Conformar também significa dar ou tomar forma. Então, quando Paulo diz: e não vos conformeis com este mundo, Paulo também está dizendo: não seja como o mundo, não fale como o mundo, não se vista, não ande, não seja, não assuma a forma deste mundo. Veja que ele começa com rogo-vos. Rogo, irmão, no dicionário é implorar, é suplicar, é insistir. Paulo está implorando, Paulo está suplicando, Paulo está insistindo para que a sua igreja, a igreja de Cristo, não adote as formas deste mundo. E por que é que Paulo intensifica esse pedido de não nos conformarmos com esse mundo? Porque ele já via naquele tempo, cada dia mais, que a igreja estava se parecendo com qualquer coisa, menos se parecendo com Cristo. Olhemos para dentro de nós. Nós somos a noiva de Cristo? Nós somos a noiva ataviada, a noiva adornada, a noiva sem mancha e a noiva sem mácula que Cristo vem buscar? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, Miqueias capítulo 3, versículo 18 vai dizer: o Senhor diz: então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. E aí eu lhe pergunto, imagina Deus de lá de cima nesse momento, olhando para nós aqui embaixo agora. Ele consegue ver essa diferença? Ele consegue enxergar quem é que serve, quem é que não serve? Ele consegue fazer diferença do seu povo para o povo do mundo? O povo de Deus, ele não pode e ele não deve se parecer com o mundo. Mas aí nós falamos assim: mas nós somos pecadores, nós somos falhos, nós somos imperfeitos. E é verdade, porque a palavra lá em Romanos capítulo 3, 23 vai dizer que todos nós pecamos e por isso nós fomos destituídos da glória de Deus. Só que o fato da gente ser pecador não nos dá o direito de viver na prática do pecado. Romanos capítulo 5, do versículo 19 ao 21, Paulo diz que pela desobediência de um homem, muitos foram feitos pecadores. Mas pela obediência de um homem, muitos também foram justificados. Jesus, quando veio em carne, em forma humana, ele veio para nos ensinar e nos mostrar que é possível sim se abster das concupiscências desse mundo, que é possível sim nos afastarmos do prazer desta vida. Por isso ele diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E aí o versículo continua e diz: para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Jesus não veio trazer a graça para que a gente viva uma vida regalada.
como aquele filho pródigo viveu. Jesus não deixou a graça para que a gente viva uma vida de qualquer maneira, do nosso jeito, fazendo os nossos deleites. Ele deixou a graça para que nós buscássemos o aperfeiçoamento no Senhor, porque o Senhor disse para Paulo: a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ele deixou a sua graça para que nós buscássemos a santificação. E o que Deus espera de cada um de nós, Efésios capítulo 1, versículo 4, é que nós sejamos santos e irrepreensíveis diante dele. E Filipenses capítulo 2, versículo 5, também o Senhor diz: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como o astro no mundo. Deus espera que a nossa luz esteja resplandecendo nesse mundo e não que esteja apagada. Só que como nós vamos resplandecer no mundo se os nossos comportamentos são exatamente os mesmos do mundo? A gente faz o que o mundo faz, a gente olha o que o mundo olha, a gente fala como o mundo fala, a gente anda segundo o conselho dos ímpios, a gente se detém no caminho dos pecadores, a gente se assenta na roda dos escarnecedores. Ao invés de fazer as pessoas andarem no caminho estreito conosco, nós andamos no caminho largo com elas. Como nós vamos resplandecer a glória de Cristo nessa geração? Se nós escolhemos, porque tudo é livre arbítrio, nós escolhemos assumir a forma da geração corrompida e perversa, ao invés de resplandecer para a glória de Deus. Só que existe salvação. Provérbios, capítulo 28, versículo 13 e 14, o Senhor já disse muito esse texto no nosso meio ultimamente. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Aí ele continua e diz: bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração cairá no mal. Veja que o escritor de Provérbios diz que aquele que encobre a sua transgressão nunca prosperará. E aqui a gente não fala de prosperidade física, porque a palavra de Deus diz que quando nós nos comportamos como árvores plantadas junto aos ribeiros de águas, nós damos frutos na estação própria, ou seja, nós frutificamos para o reino de Deus. As nossas folhas estão sempre verdes, e a palavra diz que as folhas servem de remédio para aqueles que estão enfermos, e tudo quanto nós fizermos prosperaria. Deus nos daria sabedoria e nos abençoaria em tudo quanto realizássemos, seja para o reino ou seja nas nossas necessidades físicas. E quando nós olhamos para esse texto de Provérbios, 3 palavrinhas se destacam, 3 verbos, 3 ações: encobrir, confessar e deixar. E a pergunta que nós temos que nos fazer é: quando é que nós encobrimos as nossas transgressões? Irmãos, por definição de dicionário, encobrir é o mesmo que ocultar, é o mesmo que disfarçar. Por isso que Jesus virou para os escribas e fariseus e falou assim: ó, vocês me confessam com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Estava ocultando, estava disfarçando, estava encobrindo.
confessava com a boca, mas nas atitudes não tinha nada de Cristo. Falava da palavra de Deus, mas na hora de agir, agia como filhos do inferno, como diz a palavra. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4, Paulo vai dizer para a gente, quando é que está encoberto o evangelho para nós? Para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quando nós assumimos a forma desse mundo, nós nos deixamos ser cegados pelo Deus desse século. Quando nós assumimos a forma deste mundo, nós nos perdemos do caminho estreito, porque o Senhor Jesus diz que a porta é estreita, o caminho é estreito e poucos são os que encontram. Quantos estão dentro da igreja e naquele dia vão se surpreender, porque ao invés do Senhor dizer vinde benditos de meu Pai, vai dizer apartai-vos de mim malditos, porque não vos conheço. Quando nós assumimos a forma desse mundo, nós ocultamos e disfarçamos o evangelho que era para resplandecer na nossa vida. E tudo por quê? Porque nós agimos falsamente diante da palavra de Deus. Nós confessamos com os lábios dentro da igreja, mas quando é para darmos o testemunho lá fora, nós nos corrompemos como esse mundo se corrompe. Porque nós damos legalidade para que outro espírito opere em nossas vidas. Porque quando nós permitimos que o mundo entre dentro de nós, a palavra vai dizer que o mundo jaz no maligno, e luz e trevas não têm comunhão. Ou a nossa vida é luz, ou a nossa vida é trevas. Não tem meio termo com a palavra de Deus. Até quando nós vamos viver uma vida dupla diante de Deus? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 2, Paulo vai dizer assim: antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Quantas vezes, ao invés de nós rejeitarmos as obras de vergonha na nossa vida, nós ocultamos? Quantas vezes, como lá no sonho, a gente pega o celular e olha o que não deve? Quantas vezes, quando a gente está longe do irmão que a gente conhece, a gente tem comportamentos que a gente não tem que ter? Quantas vezes, porque a gente está sozinho, a gente acha que a gente pode beber aquilo que Deus falou que não era para beber? Ah, mas é sem álcool. Se tiver álcool ou se não tiver álcool, vai deixar de ser? Não vai. Paulo diz que se aquilo que a gente come e bebe escandaliza, é para a gente se abster desse tipo de obras. E quantas vezes nós agimos com falta de diligência, com falta de zelo, com aquilo que Deus já cansou de nos ensinar. Salmos 4, versículo 2, o Senhor vai nos perguntar: filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Jeremias capítulo 4, versículo 14. O Senhor vai dizer: lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salva. Até quando permanecerão no meio de ti os pensamentos da tua iniquidade? Jeremias capítulo 31, versículo 22, o Senhor pergunta: até quando andarás errante, ó filha rebelde? Até quando nós vamos aceitar o mundo dentro de nós? Até quando nós vamos ter as mesmas atitudes do mundo? Até quando?
nós vamos escolher envergonhar a Cristo? Quantas vezes Deus usa o seu profeta para falar? Quantas vezes Deus nos dá sonho para nos alertar das nossas más obras? E a pergunta que fica é: em quantas dessas vezes nós demos ouvido para aquilo que o Espírito estava falando? Será que a gente está realmente se esforçando para, além de confessar, deixar o nosso pecado? Aí a gente fala, né? Nós somos fracos. A nossa carne tem espinho, como o apóstolo disse, o apóstolo Paulo. Foi me dado um espinho na carne para que Satanás me esbofeteasse quando eu quisesse me gloriar. Só que o mesmo apóstolo que falou que tinha um espinho na carne, ele disse lá em Romanos, capítulo 6, o versículo 19: falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para santificação. Se nós temos que apresentar os nossos corpos a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável, ao que nós estamos nos apresentando? A Deus ou ao pecado? O Senhor Jesus disse assim: portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que, tendo as duas mãos ou os dois pés, seres lançados no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que, tendo os dois olhos, seres lançados no fogo do inferno. Jesus está falando para a gente arrancar os nossos membros? Não. Jesus está falando: evite gatilhos. Evite gatilhos. Se nós temos uma fraqueza na área da bebida, evite frequentar lugares que forneçam aquela bebida. Se nós temos uma fraqueza porque não sabemos usar um celular para a glória de Deus, então evite usar o celular. Evite, se esforce, a palavra dita. Isso é deixar, isso é cortar o membro fora. A palavra diz que o inimigo ele vem para corromper os nossos sentidos. E uma vez que ele consegue corromper os nossos sentidos, todo o nosso corpo é corrompido, porque nós olhamos e desejamos aquilo que não devíamos, porque nós abrimos uma porta que nós deveríamos manter fechada. Por isso que Mateus capítulo 6, versículo 22, o Senhor Jesus diz: a candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. E aí a gente olha para a palavra de Deus e a palavra de Deus diz: não aparte dos teus olhos a minha instrução, porque ela é vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. Quando nós não apartamos dos nossos olhos a palavra de Deus, a instrução do Senhor, nós não abrimos brecha, nós não abrimos espaço para que más obras sejam desenvolvidas, para que maus frutos venham a nascer. E lá em Lucas capítulo 11, versículo 36, o Senhor Jesus disse: pois todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te ilumina com o seu resplendor. E se tem algo que Jesus nos chamou, foi para sermos sal na terra e luz no mundo. Então que nós possamos no nosso íntimo meditar e nos abster de tudo aquilo que não é lícito a mim, não. Tudo aquilo que não é lícito a Deus, porque eu não salvo ninguém. Mas o Senhor, Ele é poderoso para nos salvar ou nos condenar. Que a gente possa se abster de toda a aparência do mal. Quando eu vejo a aparência do mal, não é daquilo que
é mal constatado, mas daquilo que parece ser mal, o Senhor já disse, se abstenha também. Não precisa pagar para ver. Que tudo o que nós fizermos, que todas as nossas ações, elas sejam para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais ou façais quaisquer outras coisas, faça tudo para a glória de Deus. Que nós possamos nos tornar um povo zeloso, de boas obras, santos, irrepreensíveis, purificado de toda imundícia e livres de toda obra de vergonha, para que nós possamos resplandecer a glória de Cristo como luz nesse mundo. Amém?